Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, agora alguns aí eles deram para afirmar que a Bíblia afirma uma coisa, mas na verdade é outra. Então estou assistindo um vídeo aqui de um professor e ele diz o seguinte, que quando Josué falou que o sol parou e a lua também, a lua se deteve, o sol parou, que ele estava usando o referencial geográfico de onde ele estava, tá? Então vejam só, né? Porque eles não acreditam que a Terra está imóvel, né? São esses aí que acham que a Terra está girando. Está girando, certo? Acreditam aí na gravidade, na deusa gravidade, que o próprio Stephen Hawking falou que se ela existe, não precisamos de Deus. Ah, mas eles, né, apertam a mãozinha uns dos outros, né? Tá lá o Stephen Hawking falando contra a fé, zombando da fé, e tá aqui o outro cara dizendo que defende a Bíblia e a fé, e ao mesmo tempo eles dão a mãozinha, tá? Acho que vocês me entenderam, né? Eles dão a mãozinha, certo? Mas aí ele diz que Josué, que certamente era um grande estúpido, porque ele não conhecia o modelo dito científico atual, porque são esses professores aí, tá? Eles que têm a chave, eles é que podem destrancar tudo a respeito da verdade, eles que podem mostrar com aperto de mão entre eles que eles é que são os donos do conhecimento. Josué era um estúpido, certo? E Deus um grande poeta, porque aí Josué escreveu o livro lá, está escrito, ele descreveu o que aconteceu, porque ora bolas. Se a terra girasse, ele falava, terra, pare terra. Mas ele ordenou que o sol e a lua parassem, porque são eles que se movem, tá? Eles que se movem. É isso que a Bíblia está descrevendo. E outra coisa, isso aqui, na cabeça desses caras, principalmente desse professor, eu tenho certeza, eles acreditam o seguinte: Deus, ele não vai contra as leis da natureza, certo? Então é o seguinte, se isso aqui está girando a 1.666 km por hora e para, meu amigo, você sabe muito bem, esse professor também sabe, mas é incrível, os caras hipnotizam o gado, né? Tá lá todo mundo ouvindo, ninguém tem coragem de levantar e falar assim, ô fulano, você está errado. Você está errado. Você quer conciliar a falsa ciência da astronomia moderna, que acredita em relatividade, coloca o éter de lado, que acredita em viagem no espaço, conquista espacial, que a gente sabe que não existe isso. Você está colocando tudo de lado, entendeu? Tá? Está colocando toda a palavra de lado em prol dessa mentira. Ninguém se levanta para falar, cara. E o gado tá lá, o cara filmando. É o gado. A cristandade atual virou gado na mão desses caras, pô. Virou, né? O cara não consegue, né? E pior, se você contestar, você vai ser retirado do grupo. É isso que eles fazem, tá? Então, pro cara ficar lá, né? Ele fica lá, totalmente medroso, né? Certo? Aí eu ouvi o cara falar todos os absurdos contra a palavra de Deus, defendendo essa palhaçada aqui, tá? Então, se isso aqui parasse dentro do sistema dele, tá? A gravidade deixaria de existir. E Josué não poderia brigar com seus inimigos, porque todo mundo ia, sair voando pelo espaço sideral. Parou, não tem mais gravidade, a água não pode mais ficar grudada, não tem mais gravidade, certo? A atmosfera tem que ser sugada para o vácuo, porque não tem mais gravidade, porque é a gravidade que mantém, segundo a cabeça desses boloides aí,
A gravidade é que mantém a atmosfera grudada aqui, ó, não é sugada para o vácuo. É tudo absurdo, tá? É tudo absurdo. Aí a pessoa que crê na literalidade das escrituras, eles defenestram, eles, se acham superiores, arrogantes, são ridículos. Vocês são ridículos. Só isso que eu tenho a falar, ridículos. Simplesmente ridículos. Então é o seguinte, tá? Não adianta vocês, tá, ficarem aí dando mãozinha não, tá bom? Porque todo esse sistema maluco que vocês criaram, isso aqui, ó, vai cair. Vai cair. O negócio está tão interessante, pessoal, que eles estão agora querendo censurar todo mundo, né? Assim, quer censurar todo mundo? Não, vocês têm que pensar de acordo com a gente. Se vocês não fazem isso, vocês são aquilo. Mas é o seguinte, como eles não podem, porque se pudesse eles fariam, né, como a igreja romana fez, e jogou um monte de gente na fogueira, eles fariam isso, tranquilamente. Mas o que eles podem fazer? Eles compram as editoras, editam as bíblias de estudo, criam um bando de coisa aí, cortina de fumaça. Aí temos aqui, ó, essa bíblia arqueológica. Arqueologia. Vê se isso aqui é arqueologia bíblica que eles vão colocar aqui. Eles vão colocar arqueologia bíblica aqui? Eles vão falar, por exemplo, que existiram gigantes. Eles vão dizer... não, eles vão falar que... vamos ver aqui. O que eles vão falar? Antigas narrativas da criação. Aí fala lá de um monte de coisas, histórias dos antigos. Mas onde é que está aqui? Falando que os gigantes, provavelmente, construíram muitas coisas. Os gigantes antediluvianos, que eles eram gigantescos mesmo, e da tecnologia que existia lá nos antigos, e que os antigos sempre souberam que a Terra não é um globo terrestre, não é um globo, que a Terra é redonda como um círculo, que existe um domo que nos protege, mas eles dizem que isso é a atmosfera, pessoal. Tá? Porque você é burro. Você que crê na literalidade das escrituras, você é burro. Você tem que crer, tá? Dar a mãozinha. Eu tenho que dar a mãozinha para Stephen Hawking, tá? Dar a mãozinha. Eu sou criacionista, mas eu tenho que crer na gravidade, tá? Que implica na existência da evolução, no Big Bang, nessa religião ridícula criada pelos jesuítas. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Aí os arqueólogos, tudo fazendo isso aqui, Eu sei quem são vocês, pô. A gente sabe, tá? E são vocês aí que perseguem. São os perseguidores daqueles que pensam livremente, tá? Que não concordam com o sistema educacional falido que vocês criaram, tá? Que veio lá de Nimrod. Tá? Vocês estão aí querendo fazer essa grande Babilônia. Tá aqui, ó. A grande Babilônia de vocês, religiosa. A Babilônia aí dessa falsa ciência heliocêntrica, ridícula. Tá? Não, é religião. Se eu mostrar aqui para vocês vídeos que eu pesquiso, gente, os caras, eles são adoradores mesmo de Satã, né? É a Babilônia, a grande Babilônia, a mistura. Essa falsa ciência é ridícula, sabe? As emanações, um monte de coisinha, bem... Aí os caras, eles abrem mão da palavra de Deus. E o pior não é nem abrir mão, é querer misturar a palavra de Deus com essa ciência ridícula. O cara se afirma criacionista e crê em bola giratória. Então tá aqui, ó. Eles não falam nada a respeito, né? Antigas narrativas do dilúvio. Aí eles estão aqui, ó. Se aqui fosse uma verdadeira Bíblia arqueológica, iria a fundo
nos assuntos que nós sabemos que foram esquecidos. Por exemplo, as grandes árvores, né, que existiam, que hoje que são as mesas, né, que nós sabíamos aí que eram árvores de silício, e os gigantes, os artefatos, né, que foram encontrados, as civilizações antigas que sabiam que a Terra é um plano estendido, eles não falam isso. Não tem não tem nada a respeito disso nessa dita Bíblia arqueológica. Por quê? Porque as editoras, tá? As editoras estão assim, ó, com a mãozinha, tá? É isso, pessoal. Certo? É o cara. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala que o Sol parou em Gibeon e a Lua no Vale de Ajalon. Vamos ver o que ele diz. O professor. Aí ele diz, por exemplo, que o Sol se põe, que o Sol não se põe. O Sol não se põe, ele não se afasta não, né? É aquela noção do Sol gigantesco. Eles adoram Hélios. Adoram Hélios. E eles ficam fingindo que são inimigos, né? Mas é tudo a mesma confraria, tá, pessoal? O que parou? A pergunta que você faz é o que parou? A Bíblia já está falando, rapaz. A Bíblia já está falando. Eu levantava lá no meio da palestra dele e falava: a Bíblia fala que o Sol e a Lua pararam. É muito difícil entender isso, professor. A pergunta é difícil de ser respondida para você, tá? Que está engabelando o trouxa. Tá certo? Mas não é difícil não. Certo? Tá nas escrituras. Aí o cara diz que no universo tudo está movimentando. Não. A Terra está imóvel, professor. A Terra está imóvel. Todos os experimentos que foram feitos para tentar comprovar o movimento da Terra deram em nada. A constante, que devia haver uma variação na constante que eles buscavam, sempre deu zero. Sempre deu zero. Então, há muitos, eu vou colocar um vídeo aí, vou colocar um vídeo aqui, falando sobre isso, tá? De pelo menos 5 experimentos que eles tentaram fazer para comprovar o movimento da Terra, e eles deram com os burros na água, né? Deram com os burros na água. Um plano de referência. Tem que ter um plano de referência para dizer que está parado, para dizer que realmente parou. Não, meu amigo, eu tenho que apenas crer na palavra de Deus, naquilo que foi narrado por Josué. Certo? Eu tenho que crer na palavra de Deus. Não vem com esse papinho de referência, não. Tá? A sua ciência que já está amaldiçoada pelo Deus Todo-Poderoso. Porque vocês acham, né? Eu tenho certeza que ele aí acha que o homem pisou na Lua. É daqueles que engabelaram as pessoas, já estão com a mente cauterizada e querem cauterizar a sua mente para as coisas de Deus. Tá? Então eu tenho certeza, ele acha que o homem foi à Lua. Não, pisamos na Lua. Pisaram lá na Lua de plasma, tá? Eles pisaram lá no luzeiro. E eu acredito também que ele tem certeza que o Sol é uma estrela. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Vamos ver até o texto aqui da Bíblia arqueológica. É a Bíblia que é editada por eles. Eles já mudaram muitos versículos, tá, pessoal? Mas todos eu acho difícil que eles tenham coragem de fazer isso. Certo? Porque o cara, ele vai mudando a escritura aqui, aí ele vai achando, eles acham, né, que eles podem fugir do juízo de Deus na cabeça deles, mas não.
Não pode não. Diz aqui, ó. Diz aqui. Deus fez o firmamento. A Bíblia NVT diz que é espaço, tá? Esse cara deve ser editor dessa Bíblia, no mínimo. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Aí então no quarto dia, né? Deus fez o sol. Aí a gente tem que perguntar novamente pro professor, porque ninguém levanta e fala assim, ô, professor, se a Terra gira, responde aí, ô professor, se a Terra gira, isso aí é para todo boloide, então o professor é só, né? Não vou nem falar o nome dele, que vocês de repente descobrem aí. Então o professor é só o alvo, tá, pessoal? Ele é o espantalho, digamos assim. O professor, mas aqui é para todo boloide, principalmente para você, boloide cristão, tá? Boloide cristão, caramba. Tá aí, ó, o boloide cristão, professor. Se a Terra gira, ao redor de que ela gira? Ou girava? Porque o Sol só foi criado no quarto dia. Ao redor da tua cachola vazia? Deve ser. É isso aí. Responde, contesta. Contesta aí, ô. São dignos de pena, muita pena. Então tá aqui, ó. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Luminares. O Sol e a Lua são luminares. O Sol não é uma estrela, certo? E a Lua também não é satélite da Terra. Tá? Isso tudo é palhaçada, imbecilidade, tá bom? E sirvam de luminares no firmamento do céu. Estão no firmamento do céu para iluminar a Terra. Então a Terra é o centro. Vocês são muito burros, imbecis para entender isso. Se Deus criou o Sol e a Lua para iluminarem a Terra, então a Terra é o centro. É muito difícil entender isso, basta saber português. Eu não preciso ter um diploma. Não preciso ter um diploma, não. Eu só tenho um diploma em física espacial. O cara vai ler. Eu vou ler. É o professor aqui. Professor. Eu acho que ele está até na igreja presbiteriana. É o professor. Eu tenho diploma. Ele lendo aqui. Haja luminares no firmamento do céu, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Aqui está dizendo que é para iluminar a terra. Não. Não, Deus não criou isso para iluminar a terra, não. Não, tá errado. É a terra que gira ao redor do sol. O sol que é tudo, é gigantesco. O sol é gigantesco. Eu vou defender essa tese de doutorado. E pronto. E o português foi para as cucuia. Acabou. É porque o cara consegue fazer com que o sol cresça zilhões de vezes o tamanho dele, ficar 10 zilhões de vezes maior que a Terra, e é isso. E a Terra existia em função do Sol, mas a Bíblia diz que é o contrário. Tá aqui, ó. Vou ler de novo. Se vocês sabem aí, conhecem aí o professor, manda um vídeo para ele, pro professor. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou ler de novo. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Então foram criados em função da terra, que está imóvel. Como é que eles podem iluminar a terra? Simplesmente percorrendo um circuito em torno dela, certo?
É isso aí. Fica a dica, professor. Assistam agora aí ao vídeo muito interessante sobre os experimentos heliocentristas que terminaram provando que a Terra está imóvel. Experimentos heliocentristas notáveis que falharam em detectar qualquer movimento da Terra ao redor do Sol. Sim, houve experiências científicas muito reais que provaram que a Terra é fixa e imóvel, que o Sol, a Lua e as estrelas estão em movimento ao nosso redor e que existe o éter e não um vácuo em que todos estejam fixos e permaneçam constantes. Havia um grupo de cientistas que decidiram que seus pronunciamentos heliocêntricos seriam comprovados e aceitos. Eles realizaram vários experimentos para provar que a Terra se move ao redor do Sol. Não surpreendentemente, esses experimentos fracassaram e eles sabiam disso, mas eles ocultaram essa informação. Em suas mentes corruptas, o heliocentrismo teve que refutar a Bíblia, não importa o custo. Então, em vez de ser científico e aceitar que a Terra não se move, eles decidiram manter a verdade em injustiça. Eles suprimiram a verdade como qualquer mentiroso faria. A ciência falsa não consegue e não pode comprovar o movimento da Terra, porque ela não se move. Não é um planeta, estrela errante. Aqueles primeiros falsos cientistas são os autores dos livros didáticos que os cientistas e os autores de hoje consultam. Os alunos que aprenderam com eles estão em pior estado do que estavam. Mateus 23:15. Porque esses estudantes realmente acreditam que a Terra se move, enquanto os falsos cientistas originais sabiam que estavam errados. O seguinte é extraído do livro Os Argumentos Científicos Básicos para o Geocentrismo, escrito por Michael Boldin. Experimentos científicos. A maioria dos cientistas sabem sobre o experimento Mixon-Morley, que não conseguiu detectar nenhum movimento da Terra ao redor do Sol. Isso teve que ser superado, de modo que o encurtamento Fitzgerald-Lorentz do aparelho foi proposto e, eventualmente, a teoria da relatividade paradoxal foi inventada por Einstein para superar esse problema. No entanto, há outras 3 experiências que foram deliberadamente ignoradas pelas universidades porque elas dão suporte ao geocentrismo. Primeiro, a experiência de Mixon-Gale, referência Astrophysical Journal, 1925. Isso detectou o éter que passa na superfície da Terra com uma precisão de 2% da suposta velocidade de rotação diária da Terra. Assim, o experimento Mixon-Morley não detectou nenhum movimento da Terra ao redor do Sol, mas o experimento de Mixon-Gale mediu a rotação do éter em torno da Terra, mas não a rotação da própria Terra. Isso certamente fala volumes para a geocentricidade. Segundo, falha de Airy. Os telescópios têm que estar ligeiramente inclinados para que a luz das estrelas desça o eixo do tubo por causa da velocidade da Terra ao redor do Sol. Airy encheu um telescópio com água que diminuiu a velocidade da luz dentro do telescópio e descobriu que ele não precisava mudar o ângulo do telescópio. Isso mostrou que a luz das estrelas já estava entrando no ângulo correto, de modo que nenhuma mudança era necessária.
Isso demonstrou que eram as estrelas movendo-se em relação a uma Terra estacionária e não a Terra em órbita rápida, em movimento, em relação às estrelas comparativamente estacionárias. Se fosse o movimento do telescópio, ele teria que mudar o ângulo. Terceiro, a experiência de Sagna. Sagna girou uma mesa completa com luz e espelhos, com a luz passada em direções opostas ao redor da mesa entre os espelhos. Ele detectou o movimento da mesa pelo movimento das franjas de interferência no alvo onde foram recombinadas. Isso provou que existe um éter que a luz tem que passar, e isso destrói completamente a teoria da relatividade de Einstein, que diz que não há éter. É por essa razão que este experimento é completamente ignorado pelos cientistas, mas recentemente Cantor encontrou o mesmo resultado com aparelhos similares. Todos esses experimentos nunca são ensinados nas universidades, de modo que os cientistas, inclusive a maioria dos criacionistas cristãos, ignoram essas evidências conclusivas que nosso universo é geocêntrico e a Terra é estacionária. A lei da conservação de massas, ou lei de Lavoisier, é uma lei da química que muitos conhecem por uma célebre frase dita pelo cientista conhecido como o pai da química, Antoine Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Espaço é um vácuo. Vácuos são vácuos, vazios, porque não contém um meio dentro dele como ar ou água, por exemplo. Como que surgiu bolas de gases líquidos ou sólidos dentro de um vácuo, se é um vácuo? De onde que veio essas matérias, se a matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada? O Big Bang não consegue ser provado, e mesmo se fosse, estaria contradizendo a lei da conservação de massas. E isso significa que seria possível criar a matéria do nada, e estaríamos observando esse fenômeno da natureza no dia a dia, como qualquer outro, como chuva ou vento. Por exemplo, o globo estaria constantemente gerando matéria espontaneamente, desde a sua formação, e, consequentemente, o globo seria bilhões de vezes maior do que é atualmente e em constante processo de crescimento. Todo ano, o globo teria aumentado de tamanho desde seus 4 bilhões de anos. Mas isso também não é observado e é impossível de provar ou testar. Ficamos com 3 observações que podem ser provadas ou falseadas. 1. Vácuos são espaços isentos de qualquer matéria. 2. A matéria não pode ser criada ou destruída. 3. É impossível surgir matéria espontaneamente dentro de vácuos, porque isso nunca foi observado, mensurado ou reproduzido. Isso nos deixa com 3 conclusões. Espaço sideral não é vácuo, espaço sideral não existe e matéria não pode surgir espontaneamente. Essas 3 conclusões não podem ser validadas pelo método científico porque falharam no primeiro passo do método. Nunca foram observados empiricamente. Apenas isso desmente a formação teórica das estrelas, planetas, nebulosas, galáxias, buracos negros e tudo mais que supostamente existe no universo copernicano. Fim.
Por volta da virada do século XX, a fim de salvar a morte do modelo heliocêntrico, através dos experimentos conclusivos de Airy, Michelson, Morley, Gale, Sagnaw, Cantor e Nordmeyer e outros, Albert Einstein criou sua teoria da relatividade, uma revisão brilhante do heliocentrismo que, em apenas uma tacada filosófica, conseguiu banir o éter universal de estudos científicos, substituindo-o por uma forma de relativismo que permitiu ao heliocentrismo e ao geocentrismo manter igual mérito. Se não houver um meio etéreo absoluto dentro do qual todas as coisas existem, então, hipoteticamente, pode-se postular um relativismo total no que diz respeito ao movimento de dois objetos, como a Terra e o Sol. Na época, os experimentos de Michelson, Morley e Michelson-Gale já tinham comprovados a existência do éter. Mas a igreja do heliocentrismo não era para ser dissuadida. Einstein nunca tentou refutar os experimentos cientificamente, optando por contrariar filosoficamente com sua noção de relatividade absoluta, afirmando que todo o movimento uniforme é relativo e não existe estado absoluto de repouso em qualquer lugar do universo. Hoje em dia, assim como a teoria do heliocentrismo, a teoria da relatividade de Einstein é aceita em todo o mundo como evangelho da verdade, apesar de ele próprio ter admitido que geocentrismo é igualmente justificável. A luta tão violenta nos primeiros dias da ciência entre os pontos de vista de Ptolomeu e Copérnico seriam totalmente sem sentido. Qualquer sistema de coordenadas poderia ser usado com igual justificação. As duas frases, o Sol está em repouso e a Terra se move, ou o Sol se move e a Terra está em repouso, significaria simplesmente duas convenções diferentes relativos a dois sistemas de coordenadas diferentes. Albert Einstein. Nós temos um padrão de constelações que não mudaram em séculos. Temos um Sol que fica mais quente quando se aproxima e mais frio quando se distancia, que se tivesse 150 milhões de quilômetros constantes, deveria ter sempre um calor constante. Temos de Bedford, Level, Michelson, Morley, Air, Failure, Sagnaw, que refutaram por completo o sistema heliocêntrico, provou o éter e a Terra plana. Temos navios desaparecendo de vista na sua totalidade e as leis de perspectiva, que é uma forma observável para entender seus efeitos. Temos a Lua e o Sol do mesmo tamanho, que é totalmente observável durante eclipses. Temos uma ponte com mais de 160 quilômetros de comprimento que não levaram em conta a assumida curvatura esférica na sua construção. Temos padrões de voo que correspondem com um mapa da Terra plana. Temos instituições que usam mapas planos para funcionarem. Temos o mapa da ONU. Ninguém consegue medir a curvatura da Terra de forma observável a olho nu. Nós temos o mundo inteiro como testemunha dessas verdades. Vocês têm a gravidade, que é uma teoria. Vocês têm a relatividade, outra teoria. Vocês têm computação gráfica da NASA. Vocês têm uma lista de astrônomos que, através dos tempos, não conseguiram medir a mesma distância do Sol. Vocês usam a matemática para explicar a realidade. Nós usamos a própria realidade.
Vocês têm uma lista seleta de cientistas que lhe dizem no que acreditar, contrariando a lógica e a observação. Vocês pensam que a astronomia prova a física da Terra, que é totalmente sem sentido se não vivemos no espaço. Vocês falharam em todas as oportunidades de apresentar provas materiais do globo. Nós temos provas de primeira mão. Vocês têm conjecturas de terceiros. Vocês perderam. E ponto final.